Oi, eu sou o Marcos e o final de Demon Slayer chegou. Embora vá ser abordado tudo em uma trilogia de filmes, esse vídeo todo monta e conta pra você o que vai ser abordado, como se você estivesse assistindo um filme. Então não se preocupe porque vamos ver todo o final de Kimetsu, e só um aviso, esse vídeo é um conteúdo completo que soma uma trilogia de vídeos, a Batalha do Castelo Infinito, o arco da batalha contra o Muzan transformado até o nascer do sol e o pós-final, que conta o que acontece com os Hashiras anos depois, se eles sobrevivem, se tem casamento, se personagens possuem filho. Então não se preocupe, tá? A única coisa que eu quero que você faça é pegue a pipoca e aproveite a história. Valeu! O Castelo Infinito é o último arco de Demon Slayer, e ele começa assim que Muzan e todos descobrem que Nezuko é um Oni com o poder de sobreviver à luz do sol. Isso significa que ela não pode ser derrotada por ninguém. Esse era o verdadeiro segredo da imortalidade que Muzan sempre procurou ao longo dos anos, já que sua única fraqueza é o sol. Então ele se prepara junto com seus luas superiores para a guerra final de Demon Slayer. Se ele absorver a Nezuko, ele ganha os seus poderes e fica totalmente invencível, onde nem mesmo a luz do sol pode vencê-lo. Então Tanjiro, os Hashiras e Tamayo unem forças para a última batalha decisiva de Demon Slayer. E eles também descobrem que Tanjiro tem uma marca especial que está ligada aos antigos Hashiras do passado. A marca dá um poder especial para quem a tem, a habilidade de ver o mundo transparente e entender os seres vivos. Eles acreditam que é a chave para rivalizar com Muzan e os outros luas superiores, que é de despertar as marcas e as lâminas vermelhas. Mas no meio do treinamento, enquanto todos se preparavam, Muzan já decide invadir o quartel-general dos Pilares, ou Hashiras, tanto faz a forma que você o chama, e decide ir atrás do líder deles, o Bayashiki. E é assim, em meio a esse conflito, que começa o arco final. Muzan e o Bayashiki têm uma conversa rápida, onde o líder dos Hashiras revela que ele e Muzan são da mesma linhagem, e por causa do pecado do Muzan de séculos atrás de se tornar um monstro, uma maldição veio para a família dele, e é por isso que ele tem aquela doença. Mas o único jeito de consertar as coisas é livrar o mundo da própria doença que eles criaram, o Muzan. Por isso a família dele vinha de gerações a gerações ajudando os Hashiras e tentar acabar com o reinado de Muzan. Muzan, vendo isso, desdenha dele de como ele era fraco e patético, porque acusavam Muzan de ser um monstro, uma anomalia, mas ele já havia vivido por 1000 anos e nunca envelheceu e nunca teve nenhuma consequência dos seus atos e seria eterno. Mas o Bayashiki disse algo que tocou o Muzan. Ele pode matá-lo, pode ir atrás de cada Hashira um por um, porque eles compartilham algo maior do que eles mesmos, o sentimento de esperança e amor que protegerá e criará um mundo para as próximas gerações, onde todos serão lembrados. Mesmo que ele morra, os Hashiras carregarão seus ideais com ele, mas já o Muzan, se ele morrer, nenhum de seus Onis carregará nada, nenhum ideal ou pensamento, e morrerão todos junto com ele. Muzan não semeou nada, e é por isso que ele não será eterno no coração das pessoas, nem mesmo que ele seja imortal. E isso de algum jeito tocou o Muzan e o fez sentir raiva, porque era verdade, ninguém o seguia por admiração e sim por medo. Muzan, tomado pela fúria, mata o Bayashiki, e todos são avisados pelos corvos e correm em direção à casa para proteger o mestre, mas assim que eles chegam lá, ela explode. O Bayashiki sabia que Muzan iria atrás dele e planejou tentar levá-lo junto, e todos os Hashiras chegam para ver o que houve, e Muzan estava se regenerando, mas tinha um problema. O Bayashiki colocou na explosão bombas de espinhos que fincaram na carne de Muzan, tudo isso com o objetivo máximo de atrasar a sua regeneração e deixá-lo vulnerável em meio às chamas, enquanto o fogo o consumia. Muzan estava chocado, nem mesmo ele tinha pensado em tamanha loucura. O Bayashiki se explodiu junto com a sua família só para de algum jeito tentar atrasá-lo. Ele então percebe que sua ida lá de alguma forma havia sido calculada, eles o estavam esperando, e é assim que ele percebe que foi direto para a toca do monstro, e de repente bolas de carne caem do céu em sua direção, e elas então se transformam em milhares de espinhos gigantes, estacas que vão fincando na pele do Muzan, o prendendo, e ele toma um susto. Aquilo era uma dominação demoníaca, mas como um Oni poderia estar junto com os Hashiras? Isso imobilizou o Muzan. Ele tenta então absorver os espinhos, mas foi surpreendido. Alguém perfurou seu coração com um punho, e era Tamayo, e ela revela que a técnica dos espinhos pertence ao homem que Muzan transformou lá atrás em Asakusa, e Muzan, vendo isso, era como se o destino tivesse conspirado contra ele, como uma cobra enrolando no seu pescoço aos poucos. Muzan então percebe que ele foi perfurado na hora que ele estava usando sua técnica de absorção. Isso significava que ele também estava absorvendo o punho da Tamayo, então ela revela que ele também estava absorvendo o que tinha no punho dela. Era um remédio especial que ela desenvolveu com sangue dos luas superiores, um remédio capaz
capaz de curar um Oni em um humano, e era o mesmo remédio que foi dado a Nezuko há pouco tempo. Tamayo e Shinobura, pilar dos insetos, trabalharam juntas para fazer uma série de fórmulas para acabar com o Muzan. Juntando a mente das duas maiores cientistas, elas conseguiram elaborar esse plano. Muzan se enfurece e diz que ela não deveria estar fazendo aquilo, e ela revela seu ódio por Muzan desde quando ele o transformou em Oni, onde, sem controle de seu poder, ela atacou a sua família. E Muzan diz que mesmo depois de ter o controle, ela continuou indo atrás de humanos enquanto estava ao lado dele. Enquanto era atacada por Muzan, ela revela que aquele era o seu pecado e que morreria levando ele junto com ela. Muzan então olha surpreso para trás e é acertado por Gyomei, o Hashira das rochas, que destrói o Muzan, deixando o corpo dele em pedaços. Em flashbacks, vemos que tudo isso era de fato um plano. O Bayashiki, Tamayo, Gyomei e mais alguns trabalharam juntos sabendo que Muzan viria para o confronto final, ele viria atrás de Nezuko, e então eles elaboraram esse plano, um plano final para derrotar Muzan. Muzan então se regenera do seu corpo destruído por Gyomei, e então eles percebem que era verdade. Muzan podia mesmo se regenerar mesmo que sua cabeça fosse cortada, o que era um problema. O plano A havia sido cumprido, imobilizar o Muzan e atrasar ao máximo a sua regeneração. Assim, Gyomei então acertaria sua cabeça naquele momento, o matando. Mas como Muzan era imune a isso, vinha a parte mais difícil, o plano B, segurar ele a noite toda até o nascer do sol. O combate mais difícil viria, o Rei dos Onis versus os Hashiras. Muzan usa seu poder e lança uma corda de espinhos contra Gyomei, mas naquele momento mais Hashiras chegam e vem a cena. Muzan imobilizado por grandes estacas de espinhos enquanto segurava Tamayo. Gyomei então grita dizendo para terem cuidado, aquele era Muzan, e eles tomam susto. Aquele homem, o homem que todos temiam e buscavam durante anos, era o Muzan. Vale lembrar que ninguém conhecia ou tinha visto ele, não sabiam como ele se parecia. O único que havia visto era Tamayo e Tanjiro. Tanjiro chega no local e grita o nome do Muzan, jurando acabar com ele. E todos os Hashiras naquele momento sacam suas espadas e usam suas respirações e iriam usar tudo ao mesmo tempo para dar um golpe final em Muzan. Mas no último momento, todos são teletransportados e começam a cair. Muzan então grita para eles que foram tolos achando que podiam encurralá-lo. E todos são teletransportados para a fortaleza de Muzan, o Castelo Infinito. Os Hashiras foram separados caindo em lugares aleatórios, agora em um lugar estranho, no terreno do inimigo, e o pior, estavam sendo caçados pelos Luas Superiores. Enquanto caía, Tanjiro é salvo por Tomioka, mas na sala que eles caíram estava lotado de Onis, e eles vão enfrentando-os um a um. Enquanto isso, Obanai, o Hashira das Serpentes, e Mitsuri, Hashira do Amor, enfrentam Onis em outro local. Outra dupla em outro lugar eram Gyomei, o Hashira das Rochas, e Tokito, o Hashira da Névoa. Sanemi, o Hashira do Vento, sozinho também enfrentava Onis em algum lugar do Castelo Infinito, e Inosuke também corria pelo castelo, e Genya também estava lá perdido, mas outra pessoa corria com vontade procurando alguém em meio a esse castelo infinito. Era Zenitsu, que sentiu a presença de alguém familiar. Shinobu, perdida no castelo, encontra Douma, o Lua Superior 2, e então a batalha começa. Shinobu estava se preparando para ter uma batalha de vingança. Douma era o demônio que havia matado a sua irmã. Enquanto Douma se lembrava de como tinha matado a irmã de Shinobu, ela o acerta com a sua espada em seu olho, usando sua respiração do inseto. Douma usa seu poder de Lex com gelo e Shinobu se joga para trás, desviando. Ele ironiza que ela foi rápida, mas que deveria ter acertado seu pescoço, afinal o golpe dela havia sido inútil. Então, ela disse a verdade. Sua estacada no olho não o mataria, mas o veneno na lâmina sim. Douma então se recontorce e sente os efeitos do veneno. Então, enquanto morria, de repente ele se levanta rindo, ele decompôs o veneno que ela colocou nele e se cura. Ele sabia que dentre os Hashiras, um deles usava um veneno. Eles haviam trocado informações com os Luas e se preparado para enfrentar eles, e ele então começa a brincar com ela em batalha, sendo ferida pelos seus golpes, e toda vez que ele recebia veneno, seu corpo então se adaptava a ele e se curava. Enquanto isso, ele impregnava no ar o seu poder de gelo, e o ar frio que ela respirava ia para os seus pulmões, a congelando por dentro. Esse era um dos seus poderes do seu leque. Ela então pula para um golpe mortal, mas é ferida por ele no ar, e ele ironiza isso, que ela deveria parar de ficar focando em fincá-lo com seu veneno e mirá-lo em seu pescoço, mas sabia que ela jamais faria isso porque ela era fraca e pequena. Sua espada e seu poder eram fracos, e mesmo com uma ferida mortal, ela se levanta se lembrando de sua irmã e da promessa que havia feito, e mesmo sendo fraca, ela daria tudo de si para derrotá-lo. Douma se surpreende, afinal ele havia cortado sua clavícula, ferido seus pulmões e costela, e que ela nesse ponto já deveria estar no chão, mas Shinobu não. Ela estava em pé e se prepara com suas últimas forças, usando a sua respiração, e fica com seu veneno nele no ar. Naquele momento
momento, os dois caindo, Douma assegura maravilhado com a sua última tentativa de matá-lo antes de morrer. Shinobu estava presa por ele, e naquele momento Kanao entra na sala e presencia tudo. Douma estava segurando Shinobu, ela tenta atacar para protegê-la, mas Shinobu some nos braços do Lua Superior 2. Ela havia sido absorvida por Douma. Shinobu havia morrido, enquanto Douma se gabava da sua morte. E em outro lugar, Zenitsu alcança o seu objetivo. Mais determinado do que nunca, ele chega e encontra Kaigaku, que junto com Zenitsu eram treinados pelo velho Jigoro, o detentor da respiração do trovão. Kaigaku havia superado e aprendido todas as 5 formas das 6 formas da respiração do trovão, menos a primeira, enquanto Zenitsu, que era inútil, havia aprendido somente uma forma da respiração, no caso a primeira, menos as outras 5 restantes que Kaigaku dominava. Então Kaigaku, que ocupava a posição de Lua Superior 6, ou seja, ele era um Oni e anteriormente um Hashira e amigo de Zenitsu, mas em meio a isso, em algum lugar do Castelo Infinito, Tomioka corria para encontrar os outros, mas são surpreendidos com as notícias pelos corvos de que Shinobu havia morrido. O filho de Ubayashiki e suas irmãs haviam sobrevivido e estavam dando suporte para eles à distância, usando os corvos e o poder da Tamayo com selos especiais. Eles estavam monitorando todos os campos de batalha para auxiliar os outros Hashiras a se encontrar, e nesse momento Kaigaku, Lua Superior 6 e Zenitsu discutiam. Eles haviam sido amigos e pupilos do mesmo mestre, mas agora eram rivais. Kaigaku se gaba de ter o poder e Zenitsu lamentava de que ele não havia dado valor para o avô deles. Naquele momento de fúria, Kaigaku usa seu poder de trovão negro e a batalha começa. É Zenitsu versus o Lua Superior 6. Kaigaku zomba dele ser fraco, então Zenitsu divide seus trovões e o fere, surpreendendo ele de que aquele que ele chamava de idiota inútil havia ficado mais forte. Kaigaku então lembra de como havia se tornado um Oni. Ele, em uma missão, esbarrou com o primeiro Lua Superior e perdeu em confronto. Achando que iria morrer, ele se curva para aquele ser e implora por sua vida. Então um homem entrega para ele o seu sangue e diz que ele tem a chance de se tornar um deles. Comparado ao medo da morte vindo daquele ser, o Lua Superior 1, Zenitsu não era nada. Kaigaku lembra de como Zenitsu era inútil e de como aquele velho era fraco e se enfurece e libera o seu poder novamente. Usando o seu segundo estilo da respiração do trovão, mais o poder de Oni, Zenitsu desvia surpreendido com o poder dele. Então Kaigaku usa o terceiro estilo e ataca de novo. Ele consegue ferir Zenitsu, que lembrava dos bons momentos deles juntos. Então Kaigaku usa para finalizar o seu sexto estilo de respiração do trovão e joga Zenitsu para longe com um golpe mortal. E ele revela para ele que a sua respiração havia ficado muito mais forte com o poder de Oni. E enquanto Zenitsu caía para a morte, ele se lembra do seu passado, dele e do seu avô. E de repente no ar, Zenitsu ainda vivo se segura, surpreendendo Kaigaku, e decide acabar aquilo de uma vez por todas, usando o seu sétimo estilo e corta a cabeça de Kaigaku. Zenitsu então, caindo para a morte junto com ele, revela que aquele estilo ele mesmo havia criado, pois sonhava lutar de igual para igual contra o seu antigo parceiro. E os dois continuam caindo naquele abismo infinito. A respiração do trovão possui 6 estilos e Zenitsu havia criado um sétimo, mas ele havia sido salvo por Yushiro, o assistente de Tamayo, que com os outros médicos começaram a cuidar dele. E em outro lugar do castelo, Tomioka e Tanjiro, que corriam para alcançar as outras pessoas, são atacados por um inimigo poderoso, a casa, o Lua Superior 3. E em outro local, Muzan se transformou em gigantesco casulo de carne e estava absorvendo Tamayo aos poucos. Dentro do casulo, ele dissolvia a fórmula de cura que Tamayo havia dado a ele, e Tamayo se desespera, porque estava sendo absorvida também. Já na base secreta, Nezuko estava sendo cuidada e guardada. Eles estavam esperando o processo de cura dela terminar, e haveria uma chance de transformá-la em humana. Era uma alternativa. O plano dentro de um plano. O plano A havia dado errado. Muzan havia regenerado sua cabeça, e agora o plano B era segurar o Muzan até o nascer do sol. E tinha o plano C, que se o Muzan ganhasse dos Hashiras, ele não conseguiria absorver o poder dela de Oni e se tornar imune ao sol, já que naquele momento ela provavelmente estaria curada e seria uma humana. E em outra luta, Tanjiro desviava dos punhos mortais de Akaza. Usando sua respiração da dança do deus do fogo, ele consegue cortar um braço do Akaza e desviar do seu golpe mortal, mas assim que ele cai no chão, Akaza tenta acertá-lo já com o braço regenerado e por pouco ele desvia. Se o punho batesse em sua cabeça, ele provavelmente morreria. Tomioka, olhando aquilo, fica admirado com as habilidades de Tanjiro e se lembra do momento em que viu pela primeira vez.
Akaza reconhece a força de Tanjiro e decide lutar a sério. E então o confronto real começa. Akaza usa o seu poder de Oni para fortalecer as suas técnicas de artes marciais, algo que ele chama de a bússola, e parte para cima de Tanjiro e Tomioka, que desviam dos golpes mortais dele, ao mesmo tempo que atacam usando suas respirações. E os dois em combate usam a respiração da água e da dança do fogo, mas Akaza é muito poderoso, e eles também precisam lidar com os golpes dele, porque se acertar em cheio, é morte na certa. Akaza fica admirado com o poder e a vontade de Tomioka, e então, com o descuido dele, ele o acerta jogando para longe e deixa Tanjiro ali sozinho com ele, que não conseguiu desviar a tempo e foi acertado em cheio. Mas então Tanjiro disse a ele palavras que o tocaram em seu coração. Enquanto Akaza falava sobre as pessoas serem fracas e que elas morrem por conta disso, sendo essa a lei da natureza, Tanjiro disse que lá no fundo, mesmo que ele não se lembre, ele algum dia já foi um humano e alguém indefeso, uma criança fraca que foi cuidada e protegida por alguém forte. Akaza então foi subitamente exposto às memórias que ele nem mesmo sabia que tinha, e isso o irritou, fazendo partir para cima dele de novo. A luta continua com Akaza cada vez mais jogando Tanjiro contra a parede, enquanto ele desviava usando suas respirações, ao mesmo tempo em que tentava estudar os poderes do oponente. De alguma forma, os punhos sempre iam para os pontos vitais, como um imã sempre atraindo para o lugar certo, e de algum jeito Akaza sempre conseguia rebater os golpes, mesmo que ele não estivesse vendo, mas assim que ele se deu conta, havia sido pego pelo inimigo. Akaza travou a espada dele com as palmas de sua mão e iria quebrá-la, impedindo Tanjiro de prosseguir com a luta. Tanjiro se desespera e tenta até dar uma cabeçada nele, mas era inútil, a espada se quebraria, e assim que ele iria fazer isso, ele é cortado pela respiração da água. Tomioka conseguiu voltar para ajudar. Então, o duelo estava prestes a iniciar, e Tomioka descobriu como ele conseguia sempre saber e acertar os pontos vitais do oponente. Akaza podia ver o mundo transparente. Tomioka descobriu isso porque ele também podia ver. Ele acabou de despertar a marca e agora ele poderia lutar de igual para igual contra Akaza. Tanjiro tinha que correr contra o tempo e descobrir uma maneira de derrotar Akaza. Ele sabia que Tomioka não aguentaria por muito tempo. Ele iria cansar e perderia em velocidade para Akaza, e então morreria. Ele então se lembrou das palavras de Akaza sobre algo conhecido como espírito de batalha, algo que Inosuke mencionou, uma espécie de sexto sentido. A pele e o corpo junto com os reflexos se movem quase que de forma automática porque sentiu a intenção de matar no golpe de alguém. Mas Inosuke disse que havia encontrado uma velhinha que burlava o sexto sentido dele. Ela não tinha intenção alguma de matar, portanto era invisível para essa técnica de previsão e reação. Tanjiro então resolve partir para cima de Akaza e testar isso na prática, para entender a bússola dele e o poder que ele usa. E Akaza consegue, mesmo sem ver, segurar o golpe de Tanjiro, e então todas as palavras dele fizeram sentido naquele momento. Espírito de batalha, imã, intenção de matar, bússola e território supremo. De alguma forma tudo estava ligado, como um mecanismo, mas naquele momento, com a guarda aberta, Akaza foi dar um golpe mortal que mataria Tanjiro na hora. Mas Tanjiro foi tomado por uma vaga lembrança do passado. Enquanto seu pai ensinava sobre a dança do deus do fogo, ele falava de como fazia a dança por horas. Antes ele se cansava rápido, mas conforme o tempo passava, ele pôde fazer os movimentos com suavidade e leveza, limpando a mente e deixando o sangue percorrer os vasos sanguíneos e os músculos. Quando a mente estiver limpa o suficiente e tudo estiver fluindo em harmonia, ele será capaz de ver o mundo transparente. Um nível de técnica que é possível alcançar os limites físicos de um ser humano e ser capaz de levar as suas forças e reflexos a outro nível. E então, poucos milímetros de ser acertado pelo golpe mortal de Akaza, Tanjiro desvia e então percebe que por um momento ele esteve no mundo transparente, um estado de espírito elevado sobre-humano, que permite ver os seres vivos quase que transparente, expondo seus órgãos e pontos vitais. Então, naqueles segundos, estando com o mundo transparente ativo, tanto sua força e reflexos se tornam absolutos, e Tanjiro então desvia completamente do ataque e agora tem uma chance de derrotar ele, usando esse poder. Tomioka intervém enquanto Tanjiro é jogado de lado. Ele tenta acertar Akaza, mas em um movimento descuidado, Akaza destrói sua espada com os punhos e então se prepara para dar o golpe final. E assim que ia matar Tomioka, seu punho havia sido cortado por Tanjiro, e ele então sentindo uma presença estranha, e Tanjiro vendo o mundo transparente, Akaza usa sua bússola, o seu poder de Oni, e gera múltiplos ataques mortais que acertam todo mundo. Tomioka cai para longe ferido. Akaza então tenta fazer uma oferta dele se tornar um Oni e não morrer igual Tanjiro, mas Tomioka não entende nada. Como assim morrer igual Tanjiro? Já que Tanjiro está bem ali atrás dele. Era como se de algum jeito Akaza não visse ou sentisse sua presença. Na verdade era porque Tanjiro conseguiu mascarar a sua intenção assassina, deixando a técnica de Akaza cega para ele. Tanjiro então grita pelo
pelo nome de Akaza, e os dois trocando o último golpe, Tanjiro usa sua respiração da dança do deus do fogo e corta a cabeça de Akaza. Akaza, vendo aquilo tudo, tenta relutar na sua morte e entender como ele havia tomado aquele golpe. Sua bússola não havia detectado Tanjiro, era como se ele fosse uma planta. Não havia intenção alguma de matar em seus olhos, mas relutando ele segura sua cabeça para que ela não escape, tentando forçar uma regeneração. Tomioka, desesperado para impedir aquilo, joga sua espada quebrada que perfura a cabeça de Akaza e a faz cair no chão. E então a sua cabeça começa a se desintegrar. Ele havia sido derrotado. Tanjiro cai devido ao cansaço, mas algo estava errado. O corpo continuava em pé, não havia se desintegrado. E então o corpo fica ativo e começa a lutar. De alguma forma, Akaza estava tentando evoluir igual Muzan, tentando fazer com que sua cabeça não fosse mais o seu ponto vital. Tanjiro é jogado para uma parede e desmaia. O corpo de Akaza vai em direção a ele para dar um golpe mortal. Tomioka, vendo aquilo, tenta impedir. Ele pega a espada caída e usa sua respiração cortando o corpo de Akaza, mas ele começa a se regenerar. Tomioka, assustado, tenta usar suas últimas forças, mas o corpo de Akaza é tomado novamente por uma memória sobre o seu passado, de quando ele ainda era humano, que eu não irei abordar aqui, tem um vídeo no canal, assim como o passado do Lua Superior 1. E as memórias do Akaza vieram a ele e ele se lembrou das pessoas que ele amava, mas seu corpo continuou lutando, e Tanjiro acorda desesperado e o acerta salvando Tomioka, e enquanto regenerava sua cabeça de novo, por um rápido momento de lucidez, a parte humana de Akaza fez com que ele usasse o seu próprio golpe em si mesmo, se explodindo, impedindo ele de continuar, mesmo a parte de Muzan seduzindo para ficar viva. A parte humana de Akaza aceitou a sua morte e cancelou a sua regeneração. Assim, Akaza, Lua Superior 3, morre. Tanjiro e Tomioka caem esgotados e os outros são noticiados com a derrota de Akaza. Agora, nesse momento, Doma e Kanao estão para lutar e Kokushibo, Lua Superior 1, está para encontrar o seu oponente. Doma e Kanao iniciam sua batalha. Eles precisam vingar Shinobu. Doma tenta atacar com tudo, mas ela desvia e acerta ele. Ele então se atenta de que ela não está respirando a sua técnica do pó de gelo. De algum jeito, Shinobu passou a informação com um sinal de mão antes de morrer, mas ele ficou admirado de como ela conseguia lutar sem respirar, mas sabia que era só uma questão de tempo até ela tomar ar de novo. Kanao, usando sua fúria e raiva, pega isso para se fortalecer e ataca ele usando a sua respiração da flor. Doma rebate com sua técnica de nevasca com leques e Kanao contra-ataca usando o seu segundo estilo de respiração da flor. Doma se surpreende de como ela consegue contra-atacar tudo com perfeição, então entende o segredo dela. São os olhos. Kanao tem olhos especiais que a faz ver movimentos de uma forma perfeita e reagir a eles. Isso porque ela enxerga a contração dos ombros e do músculo, então entende qual parte do corpo e o movimento que o inimigo irá fazer. Assim ela pode reagir e se preparar para o golpe. Então Doma foca em seus olhos para ferir eles, mas por pouco não acerta em cheio. Kanao desvia, mas é ferida de raspão no rosto. Mas assim que desvia, ela contra-ataca com a respiração da flor, mas Doma usa seu leque de nevasca. Ela tampa a respiração, mas percebe que o alvo da névoa de gelo eram seus olhos. Ele microfragmentou o gelo com o objetivo de congelar os olhos dela. Ela desvia, mas é pego em outra técnica de gelo dele. Ela cai na água, mas logo se recompõe e parte para cima, mas é pega de surpresa quando ele invoca duas estátuas de gelo que cospem fumaça congelante. Elas congelam tudo instantaneamente quando toca. Kanao teve que desviar e passar a ficar na defensiva, mas assim que se afasta para longe dele, do alto caem estalactites afiadas de gelo. Ela desvia com sua espada, mas é ferida pelo impacto. Doma se gaba que desse jeito ela só fica cada vez mais longe de cortar a sua cabeça. Ela se prepara para atacar, mas de repente Doma some e então pega a espada da mão dela sem ela ver, tudo dentro de um segundo. Nem mesmo seus olhos puderam acompanhar. Ele então, segurando a espada dela, a crava no chão e usa o seu poder de gelo em sua direção. Doma usa nuvens misturadas com fragmentos de gelo. Kanao trava sem saber o que fazer. Será que era uma armadilha dentro de uma outra armadilha, como na última vez? Ela estava sem espada, não podia usar a sua respiração para rebater, e qualquer movimento seria a morte. Então, quando estava prestes a morrer, Inosuke surge do teto, quebrando tudo, a salvando e usando a sua respiração da besta, e assim a luta ganha um novo participante. Inosuke então vai em direção a Kanao, dizendo que ela está ferida e que Shinobu brigaria com ele se ela se machucasse ainda mais, mas com o olhar da Kanao, ele percebe então que Shinobu estava morta, e Doma confirma dizendo que ela não morreu, que vive dentro dele junto com todos que ele absorveu. Inosuke parte para cima dele furioso, e Kanao grita para ele não inalar o frio dos leques, e então usa sua respiração da besta. Doma se prepara para dar o golpe final com o leque, mas Inosuke rebate com seu pé, pega a espada da Kanao e volta em
direção a ela, entregando a sua espada. Doma se admira com a velocidade dele e parte pra cima. O jeito aleatório e sem lógica de luta de Inosuke o confunde, e ele acerta um golpe em Doma, que não parece surtir efeito. Doma pega a máscara de Inosuke e se lembra do rosto dele. Os dois no passado haviam se encontrado. A mãe de Inosuke havia fugido para o templo enquanto ele era um bebê. Ela sofria na sua família e ficou lá com Inosuke cuidando dele, mas um dia ela descobriu que Doma devorava os seus seguidores, e ela, sabendo disso, fugiu com Inosuke, mas era perseguido por ele. Mas vendo que ia morrer, ela joga Inosuke do penhasco, então é morta por Doma, e lembrando de tudo, Inosuke se enfurece, mas é acertado em cheio por ele, e deixando as memórias tomarem conta, ele se lembra do rosto de sua mãe e no dia que Doma fez aquilo com ela. Então ele se levanta sacando as suas espadas para continuar a luta. Inosuke parte para cima dele tentando calá-lo para parar de dizer coisas sobre a mãe dele, jurando que iria mandá-lo para o inferno, mas isso era provocação do Doma, que usa o seu poder de gelo para se esconder na névoa, mas Inosuke usa suas lâminas para dispersá-las, mas no meio da distração, Doma é acertado por Kanao. Doma então recua e invoca um boneco de gelo que luta por ele. Doma deixa um pequeno exército de boneco de gelo enquanto foge em direção à saída. Ele não podia continuar lutando contra um inimigo desconhecido, afinal a casa havia sido derrotado. Todos tentam ir em direção a ele para impedir que fugisse, mas os bonecos de gelo usavam seus poderes e impediam. Doma então faz mais bonecos. Inosuke desvia e é quase atingido fatalmente pelos bonecos de gelo. Kanao então pede para ele aguentar mais um pouco, mas assim que Doma tenta sacar o que ela quis dizer com aquilo, era tarde demais. O seu rosto começa a se desmanchar e o veneno começa a fazer efeito, e ele então se lembra de Shinobu. Ela veio em sua mente junto com aquele sentimento de morte. Shinobu havia se preparado para a batalha para vingar a sua irmã. Ela havia colocado veneno de glicínia no seu corpo, o adaptando a ele por um ano inteiro, e com a ajuda de Tamayo, ela finalmente terminou sua fórmula, que fez especialmente só para enfrentar o Lua Superior 2. Quando ele a absorveu, ele também absorveu todo o veneno que estava nela, e era o seu corpo inteiro preenchido de veneno. Doma naquele momento estava morrendo por dentro. Kanao e Inosuke correm em sua direção para cortar a sua cabeça, mas ele então usa uma técnica poderosa que invoca uma gigantesca estátua de gelo. Então Kanao usa o seu último trunfo, uma técnica de respiração que afeta a circulação dos vasos sanguíneos dos seus olhos, mas fazer isso pode deixá-la cega. Ela usa sua técnica e pode ter a visão perfeita e reação absoluta. Com isso, ela vai em direção a ele com a ajuda de Inosuke e eles conseguem cortar a cabeça de Doma. Assim, o Lua Superior 2 é derrotado e morre. Enquanto isso, o Hashira das Cobras e do Amor tentam derrotar o Lua Superior 4, que controla o Castelo Infinito, essa fortaleza gigantesca, mas são sempre jogados para longe por ela, que tem o controle das estruturas do castelo. E perto deles, o Pilar da Rocha e o da Neva correm em direção a Muzan, mas o da Neva é jogado para longe pelo poder do Lua Superior 4 de controlar o castelo e cai bem na frente do mais poderoso Oni depois de Muzan, o Lua Superior 1. Tokito levanta, então o Lua Superior 1 se surpreende. Aquele garoto era descendente do filho dele, de séculos atrás, de quando ele era humano. Inclusive, a história dele já tem aqui no canal. Todo o passado do Lua Superior 1 e seus poderes estão explicadinhos aqui. Mas voltando, mesmo tremendo diante de tanto poder, o Pilar da Névoa se controla e parte para cima dele usando sua respiração. Então, usando seu poder, ele desperta a marca especial de Hashira, surpreendendo Kokushibo. Usando sua respiração da névoa, ele ataca Kokushibo, que apenas desvia, mas então ele saca sua espada e usa sua respiração da lua, cortando a mão de Tokito. Mas ele então para o sangramento usando o tecido e parte para cima dele de novo, mas é derrotado por ele, que oferece o seu sangue para assim então se tornar um Oni. Enquanto ele tentava convencer Tokito a aceitar o sangue de Muzan, Gena, que observava tudo das sombras, saca sua pistola, mas é atacado por Kokushibo, que corta sua mão, e então ele saca a outra mão que tinha uma espada e também é cortado. E quando estava prestes a sofrer o último ataque, o Pilar do Vento e seu irmão chega para ajudá-lo. Então a luta começa. Usando seu poder e força, o Pilar do Vento obriga Kokushibo a sacar a sua espada, a revelando por completo, que rebate sua técnica usando a respiração da lua. Então Sanemi, o Pilar do Vento, parte para cima de Kokushibo, que usa a respiração da lua, e ambas respirações se chocam em um golpe. E Sanemi entende o segredo da técnica dele. A respiração da lua gera pequenas lâminas lunares que giram, porém elas alteram seu tamanho e movimento. Se você desviar delas, elas podem ficar maiores para te acertar. Tendo isso em mente, ele agradeceu por ter percebido isso a tempo, senão teria morrido naquele golpe. Sanemi então usa sua respiração e manda um tornado em direção a ele, mas Kokushibo estava preparado. Ele era um ex-Hashira, um ex-caçador de Onis, e usa uma técnica de respiração, bem como o auxílio da marca especial dos Hashiras. E assim que o poder de Sanemi toca a lâmina de Kokushibo, Sanemi aproveita a distração e pula para cima dele, e Kokushibo rebate, mas Sanemi revela uma segunda espada que segurava com seu pé, e Kokushibo desvia da espada. A espada era de Gena, que ele havia pego do seu braço
braço cortado. Kokushibo usa sua respiração e manda um golpe cheio de luz em direção a Sanemi, que rebate com o vento, mas é surpreendido por um segundo ataque que o atinge em cheio. Kokushibo então diz que é o fim para ele, mas então é surpreendido pelo sangue de Sanemi que escorre dos seus ferimentos. O sangue raro dele causa tontura nos Onis, então ele usa esse momento para atacar Kokushibo, que rebate a espada dele e joga a lâmina no chão, apreendendo, então pisa nela. E assim que Sanemi ia ser atingido por um golpe mortal, Sanemi saca uma pistola e atira no rosto de Kokushibo, que não teve escolha senão defender com a sua espada, cancelando um ataque que ele ia fazer no Sanemi. Então, enfurecido, ele usa sua respiração para um golpe final em Sanemi, mas algo acontece. Sanemi, o Pilar do Vento, é salvo pelo Pilar das Rochas, Gyomei, que se junta à batalha. Usando sua corrente com uma bola de estaca de metal gigante, cheia de espinhos, ele a balança para ir em direção a Kokushibo, que se surpreende com ele. Usando o mundo transparente, Kokushibo nota que Gyomei elevou seu corpo ao limite e se aperfeiçoou ao máximo. Ele então ataca usando seu poder. Cada golpe de sua corrente é como uma explosão de impacto. Kokushibo desvia, mas é surpreendido pelo outro lado da corrente, que tem um machado, e ele por sorte consegue desviar. Mas o outro lado da corrente chega de novo e enrola nele. Ele tenta cortar com sua espada, mas é inútil. Kokushibo então desvia para baixo, se livrando do nó da corrente. Isso surpreende com tamanhas habilidades. Até mesmo as correntes quebrariam sua espada. O ferro presente nelas é de mais altíssima qualidade que já existiu, passou séculos absorvendo a luz do sol. Aproveitando disso, ele sabe que Gyomei só tem vantagem a longa distância, então usa sua velocidade e se aproxima com tudo para perto dele, mas Gyomei some de vista dele. Ele, mesmo sendo grande, era rápido e aparece em cima de Kokushibo e usa o lado do machado rebatendo o ataque dele. E Kokushibo se prepara para usar a sua respiração da lua, mas a sua arma foi amarrada pela corrente e sua espada quebra. E quando estava prestes a levar um golpe final, Kokushibo rebate usando a sua respiração e lá estava a espada de volta no lugar. Ela havia crescido, a espada havia sido regenerada. Vendo que não haveria como vencer Kokushibo nesse estágio, Gyomei usa sua arma secreta que ele estava guardando para enfrentar o Muzan e desperta sua marca de Hashira. Tokito, que estava preso escutando o combate, finalmente consegue sair. Mesmo machucado, ele decide ajudar. Sabendo que iria morrer em algumas horas com a perda de sangue, ele fecha os seus ferimentos e decide pelo menos usar suas últimas forças para enfrentar o Lua Superior 1. Ele encontra Genin e o ajuda, e Genin explica os seus poderes. Ele devora os Onis e usa o sangue deles para adquirir parte dos poderes de um Oni. Com isso, mesmo se ele perder uma parte do seu corpo, basta que ele as coloque no lugar e elas se reconectam. Em meio à batalha, Kokushibo lamenta por Gyomei, já que quem desperta a marca morre quando faz 25 anos. Como Gyomei tinha 27, morreria dentro de algumas horas. E Gyomei disse que já sabia disso, desse risco, mas que o papel de um pilar é estar disposto a morrer pelas pessoas. Saber isso não muda o que ele sente. E ele lembra Kokushibo que no passado teve o Hashira que sobreviveu à marca, o irmão de Kokushibo, e isso deixa irritado, fazendo partir pra cima dele de novo. Então a batalha começa. A respiração da lua versus o estilo de luta de Gyomei. Sanemi, vendo aquilo, se aproveita e se junta à batalha tentando pegar Kokushibo de surpresa. E Genin naquele tempo consegue se curar, ainda mais rápido do que ele pensava. Isso porque ele comeu parte do cabelo de Kokushibo que foi cortado. Já que Kokushibo era um Lua Superior 1, ele então havia se regenerado mais rápido devido ao poder dele de Lua Superior. Mas então ele percebe que por ingerir o sangue daquele Oni, ele está mais próximo do sangue do Muzan e começa a escutar Muzan falando telepaticamente com Kokushibo, dizendo para não deixar que aqueles pilares cheguem perto dele. Kokushibo, que estava lutando com os dois, desvia dos ataques e ao mesmo tempo usa seu poder e então, com um breve momento, e desvia do golpe. Mas a sua orelha foi cortada e ela voa para longe. Mas então o Pilar do Vento da Rocha usa suas respirações ao mesmo tempo, criando uma combinação de golpes únicos. Isso porque eles treinaram juntos no arco anterior. Mas Kokushibo usa o seu poder e se aperfeiçoa e desvia daquilo, os ferindo mortalmente, liberando seu kimono, e ele usa o seu poder da sua espada, revelando que pode estendê-la para o tamanho que quiser. Esse é o poder dela. Kokushibo controla a espada como se fosse uma parte dele. Sanemi cai no chão, percebendo que foi salvo por Gyomei, que desviou o ataque mortal de Kokushibo com a corrente, mas mesmo assim ele perdeu seus dedos, e ele agradece, porque se não fosse por aquilo, ele com certeza teria morrido. Kokushibo estende a sua espada e usa uma nova combinação com a respiração da lua, criando milhares de lâminas lunares. Eles tentam desviar, mas esse golpe na verdade era uma forma dele estender o seu poder, como se fosse uma espada feita de lâminas lunares. Kokushibo então ataca, os atingindo, e a cada golpe, mais golpe eles recebem. E quando Sanemi ia receber o golpe final, ele é salvo por Tokito, e Genin, vendo aquilo tudo, assustado com o poder dele, se encoraja lembrando do conselho de Tanjiro, então devora o pedaço de espada de Kokushibo que havia sido quebrado, e a batalha continua com o Lua Superior 1 usando a sua respiração. Mas por um breve momento, Gyomei entrou no mundo transparente e pôde ver os pontos fracos de Kokushibo e pensou em um plano para atrasá-lo por um momento. Só assim eles poderiam derrotá-lo. Os três correm então juntos, desviando dos ataques
com Sanemi e Tokito seguindo Gyomei, na esperança dele ter visto algo para criar uma abertura, e Kokushibo reage usando seu poder, mas Gyomei desvia de tudo. Ele tenta bloquear, mas uma abertura foi criada para o ataque de Sanemi, que viu a chance de usar a sua respiração do vento, e Kokushibo viu essa armadilha dessa abertura e desviou daquele golpe de Sanemi, mas ele não esperava que era uma armadilha dentro de uma armadilha, e foi atingido tanto por Gyomei quanto perfurado por Tokito, que o segurava com a sua espada fincada nele. Kokushibo se surpreendeu de Gyomei tê-lo enganado, mesmo tendo tão recente acessado o mundo transparente. Então Sanemi e Gyomei vão em direção a Kokushibo com tudo, que era segurado por Tokito, e de longe, Genya, usando uma pistola embanhada com o poder da espada de Kokushibo, aproveita a abertura e atira. Tokito sabia que seria acertado por ambos os golpes, mas mantém Kokushibo preso mesmo assim. Genya atirou, e no momento em que as balas iam ser batidas, elas desviaram. Genya as controlava, assim como Kokushibo controlava a lâmina de sua espada, e as balas o atingiram. Então raízes saíram dos ferimentos que fincaram em Kokushibo, o prendendo no chão. E ele então percebeu que era uma técnica de Oni, e ele olha para Genya e entende que no momento em que ele comeu a espada com seu poder, ele despertou uma técnica de Oni. Agora Kokushibo estava preso, e Gyomei pula com tudo para dar o golpe final. E quando estava prestes a morrer, Kokushibo usa o seu poder e do seu corpo saíram centenas de espadas, repelindo o ataque de todos, que foram jogados para longe. Sanemi e Gyomei aproveitam um momento para pular nele de novo. Tokito se desespera, porque se esses dois morrerem, ninguém poderia enfrentar o Muzan. Ele então tenta dar o seu máximo para fazer algo e derrotar Kokushibo antes que eles morram se sacrificando. Então, para sua surpresa, a sua lâmina fica vermelha, despertando a lâmina mais poderosa que existe, que estava fincada dentro de Kokushibo, que ferem ele como fogo, o consumindo por dentro e o imobilizando. Ele então corta as árvores, mas Genya usa de novo a técnica, fazendo crescer mais raízes nele, dando o momento perfeito para Sanemi e Gyomei, que atingem em cheio Kokushibo. O ataque não perfura o pescoço, e eles se concentram e atacam de novo. A grande bola de metal e a espada de Sanemi se chocam, fazendo as lâminas ficarem vermelhas, então o impacto e a explosão destroem a cabeça de Kokushibo. A cabeça se desintegra por completo, mas o corpo continua lá, e percebendo que ele iria se regenerar, eles continuam atacando o corpo de Kokushibo com tudo, mas ele então se regenera totalmente e a sua cabeça de volta, e libera uma nova forma, mas então vendo o seu reflexo de monstro, e lembrando de seu sonho de quando ele era uma criança, que era de ser um samurai, uma parte humana de Kokushibo desperta, e ele então entende o quão terrível havia se tornado, e isso cria uma brecha, e ele é atingido em cheio. Kokushibo, Lua Superior 1, é derrotado e morre. Enquanto morre, ele lembra da sua vida e do seu irmão, e de como ele se tornou um Oni. Mas isso tem em outro vídeo à parte no canal. Voltando, Sanemi continua lutando e liberando seus golpes, mas Gyomei o pega dizendo que a luta já havia acabado, mas entende que ele estava lutando inconsciente. Mesmo derrotado, ele continuou lá. Infelizmente, Tokito e Genya morreram, e os dois restantes, Gyomei e Sanemi, partem para a missão final, que é a de enfrentar Muzan. Tanjiro e Tomioka sabem das mortes pelos corvos e lamentam, mas precisam continuar indo em direção a Muzan para que nada seja em vão. Mas algo aconteceu. Um esquadrão de caçadores recrutas chega no local antes dos Jashiras, e o herdeiro de Wayashiki se desespera, mandando eles irem embora. Se o Muzan os absorvê-lo, ele vai se recuperar, mas era tarde demais. Muzan sai do casulo e, em sua forma final, os devora um a um. Tamayo naquele momento já estava morta. Muzan absorveu por completo, e no caminho Tanjiro esbarra com Yoshiro, que sente a morte de sua mestre. E depois de recuperado e alimentado, Muzan então decide ir atrás dos Jashiras restantes e acabar de vez com todos eles. O herdeiro de Wayashiki se desespera, mas é atirado do pânico por sua irmã, dizendo que eles ainda têm uma missão a fazer. Eles voltam a liderar os outros pilares através dos corvos, ordenando que todos que estão vivos precisam se agrupar para enfrentar Muzan juntos, senão ele vai atrás de um a um. Afinal, eles ainda têm o plano B. Mesmo que o Muzan não seja derrotado e os Jashiras enfrentarem ele em batalha e conseguir tempo, o sol vai nascer e ele morrerá. O pilar do amor e da serpente estão tentando parar o Lua Superior 4, que controla o castelo. E naquele momento, algo aconteceu. Muzan alcançou o seu rival, Tanjiro, o herdeiro da respiração do sol. Assim que ele e Tomioka veem o Muzan em sua forma final, Tanjiro se desespera lembrando de sua família, mas Tomioka o acalma para ele se controlar em batalha. Muzan começa a falar, mas Tanjiro rebate dizendo que vai enfrentar. Mas em sua mente, Tanjiro sabe que não tem como. Muzan tinha regeneração absoluta e não podia morrer mesmo que sua cabeça fosse cortada. Então eles tinham que fazer o plano B dar certo. Eles tinham que prolongar a batalha até o sol nascer. Muzan começa atacando usando seus tentáculos. Tomioka e Tanjiro desviam, mas uma abertura é criada e Tanjiro parte para cima com tudo, mas era uma armadilha. Um dos tentáculos atinge o seu olho, mas ele é salvo por Tomioka. Então Muzan percebe o plano deles, mas ele diz que não adianta. A fortaleza do Castelo Infinito não pode ser penetrada pela luz do sol. É inútil querer
poderia ganhar tempo com ele aqui. Dentro desse castelo, o sol jamais o tocaria. Além do mais, os pilares que enfrentavam Lua Superior 4 haviam sido mortos, e Tanjiro agora sem um olho, devido ao ferimento de Muzan, com raiva parte pra cima dele desviando de seus golpes. Mas assim que Tanjiro ia ser atingido, Mitsuri e Obanai aparecem para ajudá-lo. E Muzan não entende aquilo. Ele tem o poder de ver através dos olhos de seus Onis, e o que ele via através dos olhos do Lua Superior 4 eram aqueles dois pilares mortos, mas na verdade algo havia acontecido. Yoshiro havia interceptado o Lua Superior 4 e estava controlando ela, a enganando com uma visão falsa. Mas então a batalha com esses pilares começa, com eles atacando e desviando de cada golpe. Muzan estava então em pânico, tentando retomar o controle de Nakimi, a Lua Superior 4, mas era atrapalhado por Yoshiro, que além disso agora controlava a fortaleza e atrapalhava o Muzan em batalha, abrindo o chão e ajudando os outros pilares. Muzan, não tendo escolha, mata Nakimi, fazendo com que o seu sangue exploda ela, e ela morre, e todos ficam surpresos com o que ele fez. O chão abre, e Yoshiro perde o controle e todos caem. Muzan, aproveitando isso, fere mais uma vez Tanjiro, usando o seu tentáculo. Então, a fortaleza inteira se desaba. Todos caíram para fora, e em meio aos escombros, o plano deles foi atrapalhado. Eles tinham que ganhar tempo em batalha contra Muzan até o amanhecer, e assim que isso acontecesse, eles iriam usar a Nakimi para liberar a fortaleza, então expor Muzan ao sol, que morreria. Mas como Muzan matou Lua Superior 4, a fortaleza se abriu antes da hora. E então, para o desespero de todos, faltava 1h30 até o nascer do sol, e eles tinham que segurar o Muzan ali, em batalha e em espaço aberto. Os pilares sobreviventes saem do escombro, e Muzan arrebenta tudo à sua volta com seus tentáculos, furioso, revelando que desvendou o plano deles, de que era segurá-lo na fortaleza até o amanhecer, e vai com tudo pra cima deles. O pilar da serpente do amor tenta lutar com ele, e em um rápido movimento eles conseguem cortar o pescoço de Muzan, mas nada aconteceu. Afinal, Muzan tem a regeneração instantânea. Tomioka, vendo aquilo sem alternativa, entra em batalha, e quando Muzan ia dar o seu golpe final, caçadores recrutas entram na frente, os salvando. Muzan então revela que quem morre na hora pelo seu ataque está melhor do que quem sobrevive, isso porque ele coloca na ponta do seu tentáculo o seu sangue, que introduz nas pessoas no ataque. Então Tanjiro Kamado estava morrendo devido ao excesso do sangue de Muzan, que age como um veneno. Nezuko naquele momento desperta, sentindo a morte do seu irmão, e corre em direção a ele. Os outros pilares tentam lutar contra o Muzan, mas não dá. Ele é muito poderoso, e aos poucos eles são atingidos devido aos seus inúmeros ataques. E quando Mitsuri ia ser atingida mortalmente, ela é salva por Gyomei, que se desculpa pelo atraso. E Sanemi chega por trás e finca sua espada na cabeça de Muzan, então joga vários recipientes de álcool, que são destruídos pelos tentáculos de Muzan. E Sanemi então joga um fósforo e Muzan pega fogo naquela explosão. Muzan então ri desse truque sujo, e agora os pilares restantes devem segurar Muzan até o nascer do sol. E enquanto isso, Tanjiro está morrendo. Sentindo a morte de seu irmão, Nezuko desperta e vai atrás dele, o que era um problema. O motivo dela estar sendo escondida era para o Muzan não poder encontrá-la e adquirir o seu poder de imunidade ao sol. Mas ela foge vendo a silhueta de seu pai. O herdeiro de Buyashiki fica confuso. Eu sei que eu falo Buyashiki é porque, né, eu li o mangá, então a pronúncia eu não sou muito bom. Mas a presença do seu falecido pai aparece e conforta dizendo que Nezuko precisava ir. Enquanto isso, no campo de batalha, os Jashiras sobreviventes estavam lutando com o rei dos Onis, e Tomioka, vendo que Tanjiro estava morrendo, manda Murato levá-la para um lugar seguro. E à beira da morte, entre o mundo dos vivos, Tanjiro tem uma visão. Ele é transportado para o seu ancestral que conheceu o Hashira do Sol, Yoruichi. Lá, Yoruichi conta sua história, que era uma pessoa que vive uma vida comum, e assim como Tanjiro, quando ele chegou em casa, viu que sua família havia sido atacada por Onis. Um caçador também havia chegado atrasado e triste por não ter chego a tempo. Yoruichi, que havia nascido com habilidades especiais, decide ensinar para os outros caçadores e entra na organização. Ele ensina a eles a técnica da respiração, a do sol, mas por ser muito poderosa, as pessoas não conseguiram alcançar a perfeição dela, então criaram suas próprias variações, a do fogo, da água, do trovão. Assim os caçadores puderam fazer frente aos Onis, mas tudo mudou no dia que Yoruichi encontrou o rei dos Onis, o Muzan, com uma serva Oni. Naquele momento sua vida passou diante dos seus olhos e tudo fez sentido, ele havia nascido para enfrentá-lo. Muzan parte para cima dele, o que assusta com todo aquele poder que aquele Oni tinha, afinal ele era o rei. O mínimo movimento significaria morte para o Yoruichi, mas ele então usa sua respiração do sol e fatia Muzan, que naquele momento, pela primeira vez em sua vida, havia sentido de novo um medo da morte. Ele temeu e se surpreendeu que um simples humano poderia ter feito aquilo. Yoruichi acessou o mundo transparente e viu que Muzan tinha 7 corações e 5 cérebros, e passou sua lâmina em todos eles, com sua respiração do sol. Agora Muzan, à beira da morte, lutava para manter sua cabeça no lugar, senão morreria. Mas então uma explosão. Muzan se explodiu em 1800 pedaços e cada um deles
deles correu para uma direção. Yoruichi ficou surpreso, mas agiu com a sua respiração e conseguiu eliminar 1.500 pedaços. O restante escapou com a quantidade necessária para se juntar e formar uma cabeça. Significava então que Muzan havia evoluído. Naquele momento ele havia sido o primeiro Oni a sobreviver tendo sua cabeça cortada, mas o rei dos Onis estava com medo. Aquele humano era o único que podia derrotá-lo e ele se escondeu por anos, até que um dia Yoruichi pudesse morrer de velhice. Então, até lá, ele permaneceu escondido. Naquele momento em que Muzan escapou, a sua serva, que apenas observava com a esperança de Muzan morrer, lamenta por isso, mas também foi ali que ela se libertou do controle de Muzan. Yoruichi viu que ela não era má, então pede ajuda para derrotá-lo. A garota era Tamayo e aceita esse fardo. E anos depois, ela, Tanjiro e Jashiras estão cumprindo a vontade dele. Por ter deixado Muzan escapar e seu irmão gêmeo tendo se tornado um Oni por vontade própria, se tornando então Lua Superior 1, Yoruichi foi expulso da organização dos Demon Slayers e a sua respiração e ele foram esquecidos. Na batalha, Muzan em sua forma final ataca a todos com seus tentáculos afiados. Tomioka, Mitsuri, Obanai, Sanemi e Gyomei tentavam fazer frente a ele, já que eles eram os únicos ainda vivos, mas era inútil. Ele se adaptava ao estilo de luta de cada um e seus ataques ficavam cada vez mais imprecisos e poderosos. Devido ao cansaço, eles não tinham mais acesso ao mundo transparente, mas já Muzan jamais ficaria cansado, afinal isso era uma fraqueza humana. Por um descuido, Mitsuri é atingida mortalmente. Agora, dos 5 Jashiras restantes enfrentando Muzan, só havia 4. Obanai partiu para cima, tentando em meio àquela explosão de tentáculos e espadas alcançar o Muzan, mas cada movimento era um passo próximo da morte. Tudo tinha que ser calculado. Muzan não estava brincando. Da ponta de seu tentáculo havia veneno, e cada vez que ele errava um ataque mortal, bastava ele fazer um pequeno ferimento, que isso então envenenaria os Jashiras pouco a pouco. Mesmo restando 1 hora e 14 minutos até o nascer do sol, era inútil. Com aquela quantidade de veneno, eles não durariam mais nem 5 minutos, e eles começavam a sentir os efeitos. O cansaço, as mãos e os pés começando a falhar, a morte pelo veneno estava vindo. Eles iam morrer. Mas de repente, um gato surge. Ele explode ampolas com o líquido que atinge os Jashiras. Era anticorpo pro veneno do Muzan. Tamayo, mesmo morta, ela havia planejado e deixado preparado ajuda pra eles. Tudo isso com base no sangue coletado pelo Tanjiro. Misturando com as drogas da Shinobu, além de curá-los, aquilo os fortaleceu de novo, como se eles tivessem sido revigorados. Então eles voltaram pro jogo. Ainda tinha muita luta, mas era inútil. Ele se regenerava quase que de forma instantânea. Mesmo eles sendo rápidos e cortando um membro do Muzan, em segundos ele se recuperava. Só restava uma alternativa. Obanai percebeu isso, ele precisava repetir o feito de Tokito e despertar a lâmina vermelha. E quase beirando a morte, prestes a tomar um golpe mortal, ele entendeu como despertar a lâmina. Então a lâmina de sua espada ficou vermelha, mas era tarde demais. O golpe de Muzan veio e ele foi atingido. Os Jashiras lamentaram. Tomioka quase havia chegado a tempo, mas era tarde demais. Obanai Guru estava morto. Mas não. No último segundo, o braço de Muzan havia sido cortado. O rei Oni ficou perplexo. Ele não viu como aquilo tinha acontecido. Com seus rápidos olhos, ele havia mapeado todo o movimento dos Jashiras. Não havia como ter sido eles, mas aconteceu de novo. Seu braço foi cortado. Havia mais alguém ali. Havia outras pessoas invisíveis. Alguém estava usando técnicas da Tamayo para se esconder. Ele então se concentra e fere as pessoas, revelando quem eram. Era Inosuke, Zenitsu e Kanao. Eles estavam ali invisíveis, mas agora Muzan podia vê-los. Eles haviam salvo Obanai. Explodindo de raiva, Muzan os ataca. Jashiras, surpresos de ver que eles haviam sobrevivido, agora tinham mais uma ajuda. Vendo uma abertura, Muzan ataca mortalmente, mas de repente seu corpo ferve. Ele foi cortado por Obanai com uma lâmina vermelha, e todos viram que aquilo fez efeito no Muzan. Ele ficou lento por um momento e seu braço, que regenerava de forma instantânea, demorou para se regenerar. O jogo estava virando. A chave para derrotar o Muzan estava na mesa. Zenitsu, Kanao e Inosuke usam de novo os papéis da invisibilidade e espalham ele para que todos possam pegar para usar. Muzan fica furioso por ter sido ferido e explode de raiva, ficando cada vez mais perigoso e imprevisível. Gyomei, feliz pela ajuda, vê uma abertura contra o Muzan e bate a ponta de seu machado com a bola de espinho do mangual, deixando a lâmina dele vermelha, e atinge Muzan em cheio. Vendo aquilo, Tomioka e Sanemi fazem a mesma coisa, chocando as lâminas de suas espadas, as deixando vermelha. O Corvo anuncia 1 hora e 3 minutos até o nascer do sol, mas agora o jogo estava virando. Havia esperança no ar. As lâminas vermelhas podiam fazer a diferença. Os assistentes olhavam aquilo de longe, enquanto davam suporte e cuidavam dos feridos. Eles tentavam curar Tanjiro de sua morte, mas nada funcionava. Mesmo assim, o seu corpo continuava a segurar a sua espada com força. Ele ainda tinha vontade de luta, e Yushiro tentava trazê-lo de volta, e Tanjiro desperta. Na batalha, o jogo estava virando. Os Jashiras com as lâminas vermelhas, junto com Kanao, Inosuke, Zenitsu e com os papéis selos da invisibilidade Tamayo, estavam conseguindo, usando o mundo transparente
transparente, eles enxergavam os pontos fracos de Muzan. Agora a chance de enfrentar Muzan era real, nada apenas de se defender. Agora o jogo estava equilibrado, eles só precisavam segurá-lo até ao amanhecer. Um assistente que via aquilo enxergou a possibilidade. Nunca foi de derrotar Muzan, era só segurá-lo tempo suficiente até o nascer do sol. Ele via que aqueles Jashiras poderiam fazer isso. Pela primeira vez em muitos anos, o jogo estava virando, mas não. Uma explosão aconteceu e de repente ele viu 1 a 1 derrotado, Gyomei sem sua perna, Tomioka sem seu braço e o restante ferido jogado na parede. Se não mortos, quase todos foram derrotados. Restava só Kanao agora. A esperança havia morrido, não sobrava mais ninguém. Num piscar de olhos, Muzan derrotou todos. Kanao travou de tanto medo e Muzan se aproximou do seu último oponente restante, pronto para matá-la. Então, quando ele ia dar o golpe final, fogo, ele havia sido cortado pela respiração do sol. Tanjiro havia aparecido com metade do seu rosto tomado pelo veneno. Agora era o duelo final dos dois, então continuar de onde pararam. O caçador contra o rei Oni. Enquanto havia ficado inconsciente, Tanjiro sonhou com a memória de seu antepassado, que conheceu Yoruichi, e ele viu Hashira do Sol ensinando a dança do sol e os viu presenteando com o brinco que agora ele usava. Ele aprendeu os 12 movimentos da dança do sol, a inspiração que conseguiu bater de frente com Muzan. Ele agora só precisava tentar entender o último movimento, o 13º movimento. Esse movimento era a execução dos 12 de uma só vez. Era isso que ele tinha que fazer e o duelo começa. Muzan parte pra cima de Tanjiro, enquanto ele balançava sua espada, lembrando a Muzan dos movimentos de Yoruichi, o seu pior pesadelo. Enquanto lutava, Tanjiro pôde ver o estilo de luta de Muzan. Ele tinha tentáculos saindo de partes do seu corpo, e cada parte dos tentáculos lutava em movimentos e velocidades diferentes para confundir os Hashiras. Não eram movimentos aleatórios, era tudo calculado. Era por isso que não dava para prever seus ataques. Ele não tinha padrão, cada tentáculo se adaptava. Tanjiro rebatia os ataques enquanto executava a dança do sol, mas não era o suficiente. Ele tinha que fazer as 12 formas de uma só vez sem ser interrompido para que pudesse executar a 13ª forma. Quanto mais próximo da morte Muzan ficava, mais perigoso e imprevisível ele se tornava, mas isso também valia para Tanjiro, que aquele momento desperta a sua lâmina vermelha. Muzan vê isso, percebendo que ele havia despertado a lâmina, mas ele reconhecia que aquele poder, mesmo perigoso, não se comparava ao de Yoruichi. Se os Onis eram os predadores naturais dos humanos, que Yoruichi era o predador natural de Muzan, mas ele estava morto. Muzan sabia que não podia deixar outra pessoa como ele surgir, e foi por isso que ele sempre foi atrás dos descendentes da forma do sol. Mas Tanjiro para ele não representava perigo, e Tanjiro sabia disso, mas ele não precisava ser superior ao Muzan, ele só precisava de tempo. Enquanto lutava, ele enxergava os pontos fracos através do mundo transparente, e Muzan mudava seu estilo de luta, ganhando terreno com seus tentáculos, enquanto aumentava a distância dele em relação a Tanjiro. Agora restava 1 hora até o amanhecer. O cansaço e o veneno voltavam a alcançar Tanjiro. Enquanto ele fazia a dança e acertava Muzan, ele sabia que estava ficando cada vez mais lento, os seus órgãos estavam falhando. Muzan sabia disso, e já era para ele estar morto. Mas por que ele não conseguia matar Tanjiro? Ele também, de algum jeito, estava ficando fraco. Ele entendeu isso naquele momento. Muzan, de algum jeito, estava ficando lento, cansado e fraco. Era Tamayo. Ele tentou ver o que ele tinha absorvido dela. Ele achava que era apenas uma droga para transformá-lo em humano, mas não faria diferença, o seu corpo podia combater aquilo. Para ele bastava que ele se concentrasse no veneno para decompô-lo, mas tinha algo a mais. Ele olha para dentro das memórias dela e vê Shinobu, Tamayo e Yoshiro preparando mais uma droga. Era uma droga de envelhecimento. Uma droga capaz de envelhecer 50 anos a cada 1 minuto. Isso causava um envelhecimento acarretado na desaceleração da sua regeneração. Seu corpo, ao mesmo tempo que combatia a droga para ser humano, estava sendo atrapalhado pelo envelhecimento celular. Ele calculou, havia ficado 4 horas desde que absorveu Tamayo com suas drogas e pelo menos 3 horas desde que as drogas começaram a fazer efeito. O resultado o assustou. Ele havia tido um envelhecimento celular de 9.000 anos e a cada minuto isso aumentava. Isso o estava deixando fraco. Muzan temeu e era por isso que seu cabelo estava branco. Nesse tempo ele foi atingido por Tanjiro, que conseguiu. Ele realizou os 12 movimentos acarretando na 13ª forma. Havia funcionado. Ele precisava repetir isso. Enquanto isso, Yoshiro e os assistentes ajudavam os Hashiras feridos. Eles precisavam voltar para a batalha e ajudar Tanjiro, senão Muzan venceria. Furioso, Muzan atacava com tudo e o corpo de Tanjiro falha. Ele seria pego, mas foi salvo. Obanai aparece o salvando, mas ele estava cego. Ele havia sido ferido, mas lutava com a ajuda de sua cobra, que falava para ele os movimentos que ele tinha que fazer. Muzan parte com fúria para cima deles. Aquele era um sinal grande da raiva. Ele não partia para cima, eram sempre os tentáculos que iam, mas naquele momento o próprio Muzan havia partido para cima deles. Obanai percebeu o ódio e a morte vindo e jogou Tanjiro para longe. Por sorte, eles desviaram o golpe de Muzan, destruindo um prédio. Muzan enlouquece ao perceber que era uma simples cobra que previa seus movimentos e contava para Obanai. Isso significava que ele estava ficando tão lento quanto um humano, e quando ia fazer o seu próximo movimento, do seu corpo surgem cicatrizes. Eram cicatrizes antigas
antigas feitas pelo Yoruichi, Muzan nunca havia se regenerado por completo daqueles ferimentos. O tempo todo a cicatriz de sua derrota permaneceu lá, o queimando como o sol. Vendo aquilo, vendo que foi exposto e que estava fraco, o corvo anuncia 40 minutos até o amanhecer. Muzan foge, ele começa a correr para longe. Ele não tinha orgulho, ele só precisava correr e se esconder. Mesmo que ficasse escondido por anos, ele só precisava fugir e sumir até que todos morram de velhice. Tanjiro e Obanai partem para cima dele, e Obanai agora usava o selo da Tamayo para enxergar através da cobra. Tanjiro joga a espada dos soldados mortos em Muzan, que naquele momento não podia se dar ao luxo de receber uma espadada. Até mesmo espadas simples podiam perfurá-lo. Ele tinha que se concentrar em curar a drogas de envelhecimento e não podia enquanto isso se regenerar de forma eficaz. Obanai, vendo que Muzan se defendeu de uma simples espada lançada, parte para cima de Muzan e o perfura com sua lâmina vermelha, e Tanjiro pula logo em seguida executando a respiração do sol. Muzan grita de raiva, seu corpo estava falhando, seus movimentos estavam além de lentos, começando a custar caro. Cada movimento e cada ferimento, tudo estava deixando perto da morte por conta das drogas da Tamayo. Ele agora era equiparado a um humano. Nezuko de longe via aquela cidade destruída e no caminho ela começa a se lembrar do fatídico dia em que se tornou um Oni, do Muzan aparecendo em sua casa para tentar transformá-la em um Oni imune ao sol. Ela lembrou de sua família que morreu. Naquele momento, Nezuko se transformou em humana. A cura havia dado certo. Na batalha, Muzan se sente encurralado e ele sabia que os Jashiras feridos iam voltar para a batalha logo, afinal eles estavam sendo curados. E Muzan estava voltando a sentir aquele medo. Ele não vê outra escolha senão se explodir e fugir, e quando ia fazer isso, seu corpo renega aquele comando. Ele não conseguia mais se explodir, era mais uma droga. Ao absorver a Tamayo, ele mesmo havia se envenenado. Havia uma terceira droga que impedia sua explosão, sua divisão celular. Tamayo naquele momento agradecia Yoruichi que mostrou a ela naquele dia dessa habilidade que Muzan tinha, mas naquele momento não servia pra nada. Muzan não podia mais se explodir e fugir, e Tamayo, absorvida dentro de Muzan, ri dele e diz que ele errou. Não são 3 drogas, são 4. A droga para deixá-lo humano, atrapalhando sua cura e seus poderes de Oni. A droga de envelhecimento para deixá-lo lento, afetando suas capacidades regenerativas. A droga que impedia que ele se dividisse em pedaços para então fugir. E a quarta droga, a droga de destruição celular. Como todas as suas células estavam fracas, a quarta droga agora começava a fazer efeito. Aquele poderia ser o fim de Muzan. Muzan temeu. Ele poderia, se tivesse tempo, tentar decompor de seu corpo as drogas uma a uma, mas as lutas constantes e as regenerações o atrapalhavam. E fazer isso enquanto lutava o consumia. Fora o nascer do sol a qualquer momento, ele precisava de tempo para analisar as drogas no seu corpo, destruir uma a uma, mas era tarde. Tudo foi planejado pela Tamayo, pelos caçadores. Naquele momento, com toda a sua raiva, ele para todos os seus movimentos e se concentra. Ele olha para dentro de si e faz uma explosão com suas lâminas batendo e o choque dos golpes, ferindo e jogando Obanai e Tanjiro para trás, que cai sem se poder se mover. Era tarde, o cansaço, o veneno e a ferida mortal os venceram. Eles estavam no chão morrendo, mas então chega a ajuda. Inosuke surge com raiva de ver os seus amigos mortos e parte para cima de Muzan num duelo. Todos do quartel general acompanhavam aquilo. Inosuke tinha que segurar o Muzan por 25 minutos até o nascer do sol. Muzan naquele momento não conseguia usar os seus poderes. Agora era um duelo mano a mano, uma luta. Inosuke com raiva falava de seus amigos mortos que caíram no campo de batalha, enquanto Muzan usava seus braços para atacá-lo. Zenitsu então fala para ele ficar quieto e se concentrar. Eles não haviam morrido ainda. Havia uma chance de salvá-los se eles derrotassem Muzan. Naquele momento os dois foram atingidos e jogados para longe. Tanjiro não tinha opção, mas o veneno e o sangue de Oni estavam circulando pelo seu corpo, mas ele então percebeu. Se o que tinha dentro dele era o sangue de um Oni, no caso do Muzan, ele enfiou sua lâmina vermelha nele mesmo. A lâmina tinha capacidade de ferir os Onis, poderia então cortar o fluxo sanguíneo do veneno do Muzan. Enquanto isso, Muzan estava quase derrotado, mal conseguia ficar de pé. Zenitsu e Inosuke feridos levantam. Sanemi, Tomioka e Gyomei, quase mortos e cambaleando, vão vindo na direção deles para ajudar na luta, e a luta começa de novo. Inosuke parte para cima, Zenitsu usa a respiração do trovão. Em uma abertura, Inosuke dá um chute em Muzan, mas era tarde, ele também foi exposto para um golpe mortal, então Muzan vai dar. Zenitsu grita, ele estava longe demais para impedir. Inosuke ia morrer, mas ele foi salvo por Tanjiro, que usava a respiração do sol. Agora os 3 amigos enfrentavam Muzan, eles tinham que fazer pelo bem de todos. Pouco a pouco, golpe a golpe tomado, eles vão ganhando espaço e encurralam Muzan, o jogando na parede. Tanjiro fica preso com Muzan, empalando ele na sua lâmina. Não havia mais o que fazer, ele aceitou a sua morte, mas ficaria ali pelo tempo que fosse para segurar Muzan na parede. O rei Oni saca seu braço para matá-lo, mas então é impedido. Seu braço foi mobilizado pela Hashira do Amor, que voltou para a batalha, que o arranca. Muzan, surpreso de ver isso, nem teve tempo de reação. Sanemi chega o cortando. Agora, sem os 2 braços, Muzan apela para devorar Tanjiro, que foi salvo por Obanai, que se joga na frente dele, e eles quase morrendo gritam. O amanhecer havia chego, o sol estava vindo. Muzan, vendo aquilo desesperado, explode de novo em uma onda de choque, jogando todos para trás, menos Tanjiro, que se segurou na espada fincada, e ele concentra
toda a sua força para deixar a lâmina vermelha. Ele estava quase sendo atingido pela explosão, jogado para longe. O seu corpo estava indo para trás e sua força sumindo, mas Tomioka aparece atrás dele e o segura junto à espada para deixá-la vermelha, e ela ficou em um vermelho vivo. Era tarde, o sol havia chego e Muzan sente ele batendo em sua pele. Em desespero, Muzan cria uma armadura gigante de carne e Tomioka é lançado para trás e Tanjiro é puxado para dentro junto com Muzan. Em desespero, ele forma uma armadura na forma de um bebê para se proteger da luz enquanto tenta ir para as sombras. Os assistentes jogam peso nele para o impedir. Sanemi e Gyomei aparecem para ajudar e o prendendo mais ainda, o expondo ao sol. Em desespero, aquela forma gigante tenta cavar e Tomioka o impede. O Banai também o corta, então aquela armadura começa a se desintegrar. A luta havia acabado. Muzan morreu e todos se lembram de sua jornada até naquele momento, de como os Onis afetaram a sua vida, mas naquele momento havia acabado. Tanjiro estava caído, morto, sem um braço e com o outro segurando a sua espada. Nezuko chegou, mas era tarde demais. Tanjiro havia partido. Temos um rápido flashback do que aconteceu enquanto Tanjiro e Muzan estavam presos dentro daquela armadura. Muzan, vendo que ia morrer, tenta passar para Tanjiro todo o seu sangue e poder, lembrando de Ubuyashiki, que disse a ele sobre ele não ter ninguém e não ter nada para passar adiante, nenhum herdeiro. Muzan naquele momento decide passar tudo para Tanjiro e criar nele um Oni perfeito imune ao sol. Ele sabia que aquela família tinha um poder da imunidade. Agora, mesmo morto, Muzan ainda viveria nele. Tanjiro completaria o sonho de Muzan de criar um Oni imune ao sol e dar a ele uma ordem através de seu sangue: acabe com todos os caçadores. E Tanjiro desperta, agora transformado e ressuscitado como um Oni, com a missão de seu mestre, e o seu braço se regenera instantaneamente. Tomioka se assusta. Tanjiro começa a atacar os assistentes. Tomioka percebeu e o jogou no sol. Não havia como curá-lo. Ele precisava morrer, mas de repente a queimação do sol parou. Tanjiro era imune. Tomioka é atingido e Inosuke aparece para ajudar. E não acredita, Zenitsu também via aquilo. Tanjiro havia morrido. Aquele não era mais ele. Era um Oni, o Oni de Muzan. Agora ele atacava seus amigos um a um, eles lamentando por eles, tentando pará-lo, lembrando dos bons momentos. Inosuke chega perto de cortar a cabeça, mas não consegue. Aquele era o seu amigo e ele foi atingido por Tanjiro Oni. Nezuko humana pula na frente e agarra seu irmão Oni, lamentando por tudo que eles passaram, mas não havia mais Tanjiro. Era um Oni. Zenitsu também o abraça, tentando impedir de ferir Nezuko. Ele explode de poder e desperta os tentáculos. Ele não era um simples Oni, ele era um novo rei. Era tarde demais, pensou Tomioka. Tanjiro havia mordido a Nezuko e provado o sangue. Não havia mais volta. Ele havia cedido ao lado Oni e nada funcionava. A lâmina, as espadas vermelhas, era inútil, já que ele era imune ao sol. Não tinha como impedi-lo. Aquilo era um Oni perfeito e da sua boca ele lança uma bola de energia. Enquanto Nezuko, desesperado, tentava fazê-lo voltar a se lembrar, ela foi atingida pela sua energia e seus amigos desesperados imploravam para ele parar. E Tomioka percebeu. Ela estava sangrando, segurando ele. Mas por que ele não atacava? Se ele agora era um Oni selvagem, por que ele não iria se alimentar? No fundo, o Tanjiro humano estava tentando resistir. E o Shiro observava aquilo com medo. Não era um simples Oni, era a mesma sensação do Muzan. Era um rei, pior ainda, imune ao sol. Ele não podia ajudar. Ele também era um Oni, não podia ir lá na luz do sol e salvar as pessoas. Kanao, vendo aquilo tudo, ela tinha a última cura, decide usar o seu olho restante para usar a sua técnica. Ela usa o seu poder e pula para cima, dando a ele a última cura. Lá dentro, Tanjiro tentava lutar para se tornar humano, mas a parte de Muzan tentava impedir, o convencendo a aceitar o poder de um Oni. Muzan, desesperado, vendo que perderia o seu herdeiro, tenta agarrá-lo, mas era tarde. Tanjiro abriu os olhos e viu seus amigos em volta dele. Ele era humano agora. Todos agora riam. Havia acabado. Os Demon Slayers venceram. Finalmente derrotado Muzan, com Tanjiro rejeitando se tornar um Oni perfeito e imune ao sol, ele aceita a cura, deixando de ser o Rei Oni, matando qualquer resquício do Muzan, derrotando ele para sempre. Com o rei morto, todos os Onis desapareceram porque eles eram ligados às células do Muzan, o sangue dele. Os únicos Onis que não morreram foram aqueles que a Tamayo cortou a ligação, incluindo aquele cara lá da primeira temporada que o Tanjiro viu ser transformado, e a Nezuko. Só que esses dois aí, eles foram transformados de novo em humanos, então de qualquer jeito a ligação do Muzan já não existia, porque eles não eram mais Oni. O Oni que sobrou foi apenas o Yushiro e o seu gato, que também era um Oni. Tanjiro, depois de quase morrer, acorda com a sua irmã Nezuko de volta, sendo humana, e ele perdeu uma parte de sua visão e o seu braço, que cresceu com os poderes de Rei Oni, ficou inutilizado. Agora, por que eu tô te relembrando isso, sendo que eu já citei isso no vídeo anterior? Preste bem atenção nisso. Tanjiro descobre que eles venceram e Yushiro, o último Oni vivo, junto com seu gato Oni, se despedem de Tanjiro, e Tanjiro, vendo a dor dele de ter
ter perdido Tamayo diz pra ele nunca se esquecer dela. Guarde bem esse quadro aqui, que é da despedida do Yushiro, que ele fez ali com o Tanjiro, que vai ser importante mais lá na frente. A propósito, pra te lembrar, de Hashira só sobreviveu o Tomioka e o Sanemi. O Uzui também sobreviveu, só que ele não era mais Hashira porque, né, ele se aposentou devido ao seu braço ter perdido naquela batalha. De resto, os Hashiras infelizmente se foram. Claro, o trio sobreviveu, mas eles não são Hashiras, né? Mas agora voltamos ao capítulo extra, que se passa depois daqueles eventos, onde eles seguiram suas vidas e tem um grande salto no tempo para Tóquio na era moderna e vemos que eles foram, digamos que, reencarnados. A história começa com Agatsuma Yoshiteru, que ele está lendo um livro chamado A Lenda de Zenitsu. No caso do seu antepassado, conta a história da vida dele participando na luta contra o Muzan, e ele é repreendido pela sua irmã Agatsuma Toku por estar lendo o livro de seu bisavô em vez de estar estudando para as provas. Você deve ter percebido que eles se assemelham muito a Zenitsu e a Nezuko. Pois é, isso porque essa espécie de reencarnação deles ocorre por eles terem o mesmo antepassado. No caso, os irmãos Toku e Yoshiteru representam Zenitsu e Nezuko por serem descendentes deles. Mas o que significa exatamente isso? Afinal, como a reencarnação de Nezuko pode ser descendente de Zenitsu? E como a reencarnação de Zenitsu acabou logo sendo a irmã da Nezuko? Isso significa que isso é porque Nezuko casou com Zenitsu, tendo uma família, tendo filhos, passando então a ter esses descendentes. Também tivemos a reencarnação de Uzui, que se tornou um atleta olímpico, e as coisas acontecem rapidamente mesmo, não tem muita explicação. Enquanto os personagens estão indo para a escola, vai mostrando rapidamente os outros personagens da série que morreram e voltaram vivos de formas e vidas diferentes. A reencarnação de Inosuke, por exemplo, se tornou um cientista especializado em botânica e está estudando uma nova planta chamada de lírio da aranha azul. Sim, a mesma planta que deu origem a Muzan e os Oni. Também descobrimos o mistério por trás dela de porque em séculos de existência, o Muzan e seus Onis nunca foram capazes de encontrá-la. Como se passa no futuro, e não em um mundo paralelo, o lírio da aranha azul existiu e sempre esteve por ali. Mas por que o Muzan nunca o achou? Bem, é explicado que o lírio da aranha azul só floresce 1 a 2 vezes por ano, mas o curioso é que somente durante o dia, ou seja, além de quase nunca florescer, o Muzan jamais encontraria essa planta porque ele e seus Onis só podem sair à noite. Então, o mistério da planta foi resolvido. Avançando um pouco mais, temos Kamado Kanata, que seria a representação de Kanao, e Sumihiko Kamada, que é a representação de Tanjiro. Então eles são descendentes do Tanjiro, que significa que Tanjiro e Kanao se casaram. Kanata não consegue acordar o seu irmão Sumihiko, que está atrasado para a escola, e voltando aos irmãos Toku e Yoshiteru, eles estão indo para a escola e conversam sobre a reencarnação dos Hashiras que enfrentaram o Rei Oni no passado, falando que eles morreram para salvar o mundo, e como eles morreram para salvar e manter a paz, eles renasceriam de novo para viverem em paz, que é basicamente o que a gente está vendo ali. Vemos também a reencarnação daquelas menininhas do templo, a gente vê também Tokito e o seu irmão gêmeo, as irmãs da Kanao, ali com as irmãs que a Kanao perdeu, de volta vivas nessa nova vida, e até passamos por um dos ferreiros. Continuando acompanhando os irmãos Agatsuma, eles encontram Kamado Kanata, e aqui vemos que a Toku tem uma queda por ele, mas eles continuam seu caminho para a escola e esbarram em Gyomei, agora vivendo uma vida pacífica de volta com as crianças que um dia ele perdeu para os Onis, e agora ele era um professor de educação infantil. E para quem ficou triste com a morte do Hashira das Cobras e a Hashira do Amor, calma que eles também estão lá. Agora os dois são oficialmente um casal e administram um restaurante, possuem até uma decoração de cobra, maneiro, né? E Sumihiko, o Tanjiro Kamado do futuro, bem, ele acorda atrasado para a escola, mas não perde tempo. Levantando rápido, ele decide ir por rotas alternativas, descendo pelo seu prédio, fazendo parkour, saltando cercas, escalando paredes, parecendo até um ninja, ou melhor, um Hashira. Correndo atrasado, ele passa por 2 velhinhos que representam o antigo Hashira do Trovão e Sakonji, o antigo Hashira da Água, que treinou Tanjiro e Tomioka. Uma bela homenagem a esses personagens secundários. E pela fúria deles, dá pra ver que o Tanjiro sempre acorda atrasado. E tem até um descendente da família de Buyashi, que ali bateu o recorde de japonês mais velho vivo. Mas o interessante é que enquanto corria para a escola por rotas duvidosas, o Sumihiko salta por cima de um carro e da polícia. E adivinha que eram os policiais? Os irmãos Gene e Sanemi. Percebem que aquele era o colegial problemático que sempre sai por aí fazendo parkour. Vendo que está quase perdendo o horário, Sumihiko passa por 3 crianças que são Tomioka, Sapito e Makomo. Finalmente, depois de tudo, puderam se reencontrar. E lá vemos os alunos olhando para uma foto de Tamayo. O descendente de Zenitsu aborda perguntando se era a namorada dele, mas não era. Era uma pintura de um artista famoso chamado Yushiro. Sim, ele mesmo. Lembra que eu disse para você guardar aquela informação do Yushiro? Yushiro cumpriu a sua promessa de sempre se lembrar do Tamayo, que se tornou um pintor. O final não deixa explicado se aquele era o Yushiro, o Oni que a gente viu, ou uma reencarnação dele. Isso porque como o Yushiro continuou vivo como Oni, provavelmente então aquele era o Oni Yushiro.
que sobreviveu e está vivo até hoje naquele mundo. De propósito, o personagem foi mantido de costas para esconder o rosto dele, porque se víssemos os olhos de Oni, a gente saberia a resposta para essas dúvidas. Mas tem pistas ali. A primeira é que, olha lá quem tá ali com ele. Sim, aquele gato meio Oni, igualzinho ao último quadro dele naquela época da despedida do Tanjiro. Então pode ser ele ou a reencarnação dele, fica a critério de vocês. Eu acredito que seja ele, como uma espécie de guardião caso os Onis decidem um dia voltar. Enquanto corria desesperado, Sumihiko é surpreendido pelo seu amigo, que também estava atrasado, Rengoku. Aquele cara ali também teve um final feliz. Enquanto corriam desesperados, eles eram perseguidos pela dupla de policial Gen e Sanemi, mas conseguem pular o portão da escola que estava lá. Murata, aquele assistente que ajudou Tanjiro nos momentos difíceis, tá vivo ali também, e os policiais não conseguem pegar os alunos. E a mãe de Sumihiko, Kamado, recebe uma ligação da escola reclamando do comportamento dele, e de fundo vemos os brincos de Hanafuda e a espada de Tanjiro, e uma foto de todos que sobreviveram à batalha final. E assim termina Demon Slayer. E foi isso, acabou Demon Slayer por completo. E esse final aqui é um pós-final e eu espero que você tenha gostado. Gostou aí dessa homenagem? Mesmo que a maioria tenha morrido ali na batalha contra o Muzan, o autor deu uma aquecida nos nossos corações, trazendo os personagens de volta à vida, agora reencarnados. Alguns em uma reencarnação direta e outros essa reencarnação ali de descendência, né? No caso do Zen. E ali eles vão viver agora uma vida feliz, sem mais Onis que tanto fizeram mal pra eles. Mas é isso. Eu sou o Marcos, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você é fã de Demon Slayer e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, meu amigo!